boa tarde. Começa agora o jornal Comunicadores Sem Fronteiras e fique por dentro do que acontece no mundo através de várias agências de notícias. Eu sou o jornalista José Eduardo e vamos aos últimos informes. Pequena grande ideia. A crise dos refugiados levou um arquiteto da Alemanha a reaproveitar uma pequena grande ideia, as mini casas. A construção tem ajudado muitas pessoas que chegam a Berlim sem um teto para ficar. Assista o vídeo da agência AFP. Estrutura de madeira com uma superfície de 10 metros quadrados e sobre rodas. Eis aí a tiny house, ou em bom português, mini casa. O conceito foi criado nos Estados Unidos e popularizado logo após o furacão Katrina, já que era necessário construir casas rapidamente e de baixo custo. Mas foi outra tragédia que levou um arquiteto alemão a reproduzi-las em Berlim há 2 anos. Foi assim que Van Bo resolveu ajudar milhares de refugiados sem teto da cidade. Fazia frio, era inverno, nevava e chovia. As pessoas tinham de dormir na rua em frente ao departamento de registro. Resolvi pegar minhas ferramentas e recolher a madeira que encontrava pelo caminho. Levei o material e cerca de 30 ou 40 pessoas na fila do cadastro começaram a me ajudar a construir. Desde 2015, Van Bo construiu dezenas de mini-casas junto com refugiados. A Ali, que chegou da Síria há 1 ano e meio, integra a equipe do arquiteto. Eu trabalhava como carpinteiro na Síria, depois no Líbano e agora aqui na Alemanha. Construí uma mini casa na cidade de Stuttgart e hoje trabalho com meus colegas na capital. Hoje, as pequenas moradias não atraem apenas refugiados. Noam também construiu uma mini-casa. A opção não veio por falta de dinheiro, mas pela vontade de viver de forma diferente. Traz um estilo de vida mais minimalista e simples. Acho que as pessoas que moram em mini-casas preferem usar o seu tempo de forma inteligente. Como o espaço é tão limitado, o exterior acaba sendo mais importante do que o interior. Feita de materiais reciclados, a casa de Noam é alimentada de energia por painéis solares. Quando a construção acabar, a mini casa dele vai ficar exposta por 1 ano para servir de exemplo e estimular mais pessoas a abraçar a ideia. Terremotos. O terremoto de 6,5 de magnitude registrado em uma remota região da província central da China, de Sichuan, pode ter deixado pelo menos 100 mortos e milhares de feridos, segundo a Comissão Nacional para a Redução de Desastres da China. Vídeo gráfico sobre os terremotos. A atividade sísmica é dividida ao longo das falhas, zonas de ruptura na rocha, em geral perto dos limites das placas tectônicas. Essas placas imensas entram em atrito e afundam uma sobre a outra. A energia é armazenada, então, ao longo das falhas. Quando o limite de resistência é atingido, há uma ruptura. A energia acumulada é liberada e um terremoto acontece. Após o tremor principal, começam as réplicas. Elas são reajustes dos blocos vizinhos à falha. Esses atritos provocam tremores quase permanentes, geralmente imperceptíveis para os humanos. As zonas sísmicas mais ativas do mundo estão na Ásia, Oriente Médio, África do Norte e América. A escala de magnitude de momento é utilizada hoje para medir a energia liberada, no lugar da escala Richter. Teoricamente limitada, nunca ultrapassou 9,5 graus desde 1960 no Chile. A intensidade indica as consequências do terremoto na superfície. Ela é determinada pela escala microsísmica europeia, que vai até 12 graus. Na intensidade 1, o terremoto não é sentido. No nível 12, corresponde a uma modificação total da paisagem. Posteriormente, os fenômenos podem induzir a deslizamentos de terra, avalanches e tsunamis. Eu já tive uma experiência sobre terremoto, graças a Deus no Brasil não acontece isso. Quando eu morei no Peru, eu senti um terremoto, as coisas realmente, você perde o controle do chão, onde tudo começa a balançar, tudo começa a tremer e você fica sem base. É uma coisa um tanto assustadora para quem não tem costume. Eu me assustei bastante na primeira vez, mas graças a Deus tudo correu bem. Não teve nenhum acidente, nenhuma morte. O Google é a liberdade de expressão.
Com a demissão do engenheiro de software James Damore, 28 anos, a Google demonstrou intolerância às opiniões divergentes e a incapacidade crônica das empresas do Vale do Silício de lidar com a própria natureza e seu papel diante da sociedade. Não se trata, como parte da imprensa americana insiste em afirmar, de um manifesto anti-diversidade, mas de uma visão que destoa do consenso predominante a respeito da questão. O texto de Damore foi escrito em estilo retorcido e contém erros de interpretação dos resultados científicos, mas é claríssimo sobre esse ponto. É essencial citar um trecho extenso para analisar seus argumentos e entender por que a reação do Google foi despropositada. Valorizo a diversidade e a inclusão. Não nego que o sexismo exista e não endosse o uso de estereótipos. Escreveu ele logo depois na abertura do texto. Não digo que todos os homens sejam diferentes de todas as mulheres de modo seguinte, nem que essas diferenças sejam justas. Simplesmente afirmo que a distribuição de preferências e habilidades a homens e mulheres difere em parte devido às causas biológicas e que tais diferenças podem explicar por que não vemos uma representação igual de mulheres na tecnologia e na liderança. Muitas dessas diferenças são pequenas e há uma superposição significativa entre homens e mulheres. Então você não pode dizer nada sobre indivíduos dados essa distribuição de níveis populacionais. Independente da polêmica sobre a inclusão de fatores biológicos ou sociais na disparidade entre homens e mulheres, Damore cometeu erros, mas o erro do Google ao demiti-lo foi ainda maior. Eis como o Sundar Pichai justificou a demissão em um e-mail transmitido a todos os funcionários. Apoiamos fortemente o direito da Google em se expressar. E muito do que estava no memorando é justo debater, independentemente de uma vasta maioria dos Googles discordarem. Entretanto, parte do memorando viola o nosso código de conduta e cruzam a linha ao propagar estereótipos de gênero nocivos no ambiente de trabalho. Sugerir que um grupo de nossos colegas tenham traços que os torna menos biologicamente adequados ao trabalho é ofensivo e não está certo. É contrário a nossos valores básicos e ao nosso código de conduta, que espera de cada Google que faça o máximo para criar um ambiente com uma cultura livre de crédito, intimação, viés e discernimento ilegal. O Google, é bom ressaltar, que tem todo o direito de impor a seus funcionários um código de conduta a respeito do comportamento do discurso. Embora não seja ilegal demitir que Damore por acreditar que houve violação desse código, a legalidade da decisão não basta para justificá-la. Trata-se de um erro não apenas para a imagem da empresa, mas sobretudo por causa da fragilidade de seus argumentos. A verdadeira razão para demiti-lo não está dentro do Google, mas fora. O Departamento de Trabalho investiga a empresa por disparidades na remuneração de homens e mulheres. Todo o Vale do Silício passa hoje por uma verdadeira devassa contra o assédio sexual. A decisão de demiti-lo revela que, apesar de ser uma empresa de comunicação, fato que não reconhece, o Google é incapaz de entender a essência da liberdade de expressão. Ela só precisa ser definida para aqueles que discordam da maioria. Querer que todos concordem com a visão predominante ou hegemônica, ou que submetam os códigos de conduta, é um sonho de tiranos ou ditadores. YouTube lança sistema para afastar usuários de vídeos do Estado Islâmico. O YouTube começou uma ação experimental contra a propaganda online feita por grupos terroristas, especialmente pelo Estado Islâmico, batizada de Redirect Method. O sistema redireciona usuários considerados em risco de radicalização para vídeo anti-ISIS, sendo documentários ou programas negativos que mostram a realidade do grupo nos países em que tem mais atuação, Síria e Iraque. A ideia é fazer as pessoas desistirem de se aliar ao grupo terrorista.
Quando as pessoas procuram por certas palavras-chave no YouTube, nós vamos mostrar uma lista de vídeos desmantelando as narrativas violentas dos recrutadores, diz o portal em nota. De acordo com o YouTube, os vídeos de propaganda são localizados através de ferramentas do AdWords. E o sistema do próprio site consegue verificar pessoas em todo o mundo que sobem vídeos de radicalização online. As redes sociais são acusadas por muitas autoridades de afastarem pouco ou impedir a radicalização de usuários ao redor do mundo. E a maioria delas informam que estudam maneiras de impedir cada vez mais a criação de contas e a divulgação de material dos jihadistas. Vamos a um breve intervalo e voltamos com os seguintes assuntos. Quanto vale os posts das 10 celebridades que cobram por mais publicidade no Instagram? Mais 6 brasileiros viram réus na apologia ao terrorismo. Dia Internacional da Juventude. O Sexto Aviva em Itapira com Samuel Mariano. Entrevista no CRAS e seus serviços. E o ONU News direto de Nova York. Não sai daí, voltamos já já. Sabe por que a indústria do cigarro está em boates, festas, faz o cigarro aparecer nas telas de cinema e até nas novelas? E por que ela faz embalagens bacanas, cria sabores diferentes e vitrines bonitas? Porque a indústria do cigarro quer transformar você, que ainda é jovem, em um fumante. É que toda vez que um cliente morre, ela precisa de um novo. Nada pessoal. É negócio. Fique esperto. Começar a fumar é cair na deles. Retornamos e vamos lá. Quanto vale os posts das 10 celebridades que cobram mais por publicidade no Instagram? Desde que o Facebook comprou a empresa, fundada por Kevin Systrom e Mike Krieger, em 2012, por $1 bilhão, 3,2 bilhões de reais, ele não parou de crescer, impulsionado pelo lançamento de Stories, uma ideia que pegou emprestada do Snapchat. Mas Mark Zuckerman não foi o único que saiu ganhando com a transação. Muitos Instagrams também estão embolsando quantidades astronômicas por posts de publicações ou posts patrocinados, em que colocam fotos e vídeos promovendo produtos. Hopper HP,
um aplicativo para programar publicações nas redes sociais, acabou de publicar a Instagram Richard List, lista de ricos do Instagram, um ranking no qual ele explica quem são as pessoas que ganham mais dinheiro através da rede. A primeira lista é também a que tem mais seguidores. A primeira, Selena Gomez. Selena Gomez, 123 milhões de seguidores, 550 milhões de dólares, 1,8 milhões de reais por publicação. Aos 24 anos, a cantora americana não apenas se tornou uma estrela midiática, como também a pessoa com mais seguidores nas redes sociais, alguns poucos milhões a mais do que a população do México. O segundo lugar, Kim Kardashian, 101 milhões de seguidores, 500 milhões de dólares, 1,64 milhões de reais por publicação. Kim Kardashian é uma das celebridades midiáticas mais instagramadas dos últimos tempos. Segundo dados da revista Forbes, correspondentes a 2016, a estrela ganhou mais de 50 milhões de dólares, 164 milhões de reais no ano passado, somente através das redes Twitter, Facebook e Instagram. Terceiro lugar, Cristiano Ronaldo, 105 milhões de seguidores, 400 milhões de dólares, 1,3 milhões de reais por publicação. A conta do Instagram do famoso jogador português do Real Madrid, Cristiano Ronaldo, está cheia de fotos sem camisa, mas também das imagens da família, com seus novos bebês gêmeos, momentos futebolísticos e, como não, anúncios patrocinados. Quarto lugar, Kylie Jenner, 95,6 milhões de seguidores, 400 milhões de dólares, 1,3 milhões de reais por publicação. A mais jovem do clã Kardashian também figura entre os 5 primeiros da lista do Roper HP, dos mais ricos do Instagram. Sua conta na rede social é um catálogo de fotos de moda e produtos de maquiagem em que ela, é claro, é a protagonista. Quinto lugar, Kendall Jenner, 81,7 milhões de seguidores, 370 milhões de dólares, 1,16 milhões de reais por publicação. Kendall Jenner, outra irmã Kardashian, completa o top 5 do ranking. A modelo e estrela televisiva, que recentemente foi muito criticada por sua magreza extrema, também foi o foco das críticas em um comercial da Pepsi, que muitos consideravam chacota do movimento Black Lives Matter. Sexto lugar, Khloe Kardashian, 68,3 milhões de seguidores, 250 milhões de dólares, 822 milhões de reais por publicação. A Kardashian, loira de 33 anos, usa seu Instagram para dar conselhos para ficar em forma e ter um corpo saudável. Em seu Instagram, ela faz propaganda principalmente de produtos de dieta, vitaminas para o cabelo, marcas de calça jeans, aplicativos e, é claro, cosméticos. Sétimo lugar, Kourtney Kardashian, 58,1 milhões de seguidores, 250 milhões de dólares, 822 mil reais por publicação. A primogênita dos Kardashian não poderia estar de fora dessa lista. A modelo, empresária e personalidade da televisão tem alguns seguidores a menos no Instagram que suas irmãs, mas seus posts também valem centenas de milhares de dólares. A Adidas é um dos seus clientes. Oitavo lugar, Cara Delevingne, 40,4 milhões de seguidores, 150 milhões de dólares, 493 mil reais por publicação. Com seus mais de 40 milhões de seguidores, a atriz e modelo britânica de 24 anos, Cara Delevingne, se tornou uma das musas mais populares da rede. Ela usa sua conta no Instagram para promover seu trabalho, inclusive anúncios publicitários com sua imagem, mas também para passar mensagens, como o controverso desafio do Estado Islâmico, que publicou por causa dos últimos ataques em Londres, sua cidade natal. Nono lugar, Gigi Hadid, 34,9 milhões de seguidores, 120 mil dólares, 394 mil reais por publicação.
A modelo americana de origem palestina, holandesa, Jelena Noura Hadid, mais conhecida como Gigi Hadid, hoje usa sua imagem no Instagram, no qual frequentemente é patrocinada por revistas de moda como Vogue e a marca de tênis Reebok. 10º lugar, LeBron James, 30,7 milhões de seguidores, 120 mil dólares, 394 mil reais por publicação. Em último lugar da lista está o jogador americano de basquete LeBron James, do Cleveland Cavaliers, da NBA. Cada publicação sua custa 394 mil reais. Ele publica fotos de suas partidas, mas também de tênis Nike e trabalho de rap, que muitas vezes não são identificados como propagandas, como aconselha a rede social. Mais 6 brasileiros viram réus por apologia ao terrorismo. O juiz Marcos José Grey da Silva, da 14ª Vara Federal de Curitiba, transformou os réus por apologia ao terrorismo em 5 homens e uma mulher, todos moradores do Brasil. Eles foram denunciados há uma semana por possível envolvimento com a organização extremista muçulmana Estado Islâmico, EI. O processo judicial é consequência da deparação hashtag, deflagrada pela Polícia Federal e por procuradores da República às vésperas dos Jogos Olímpicos, em julho de 2016, e que resultou na condenação de 8 brasileiros em abril. Pelos mesmos motivos, entre os já condenados, também por apologia ao terrorismo, está o gaúcho Israel Pedra Mesquita. Desperta curiosidade no processo judicial a presença de uma mulher como ré, Sara Ribeiro Martins. O papel dela seria recrutar mulheres para formar uma célula do Estado Islâmico no Brasil. Em um depoimento, quando foi o alvo da conclusão coercitiva, ainda em 2016, a denunciada confirmou que considerava simpatizante do grupo Estado Islâmico, além de fazer parte de um grupo que planejava a execução de atos terroristas. Os denunciados estão sujeitos a penas que variam entre 4 a 20 anos de prisão. Dia Nacional da Juventude. O Dia Internacional da Juventude, conhecida nos planos dos jovens moçambicanos e os sonhos que tem em seu país. O correspondente da ONU News em Maputo, Ouri Pota, foi às ruas conversar com jovens e perguntar a opinião deles sobre os temas mais importantes da atualidade. No Dia Internacional da Juventude, conheça os planos dos jovens moçambicanos e os sonhos que têm para o seu país. Catarina Rombi, flautista e coreógrafa, fala. Assista o vídeo. Diga o seu nome, a sua área, suas áreas, profissão e qual é o maior sonho para si e para os outros jovens deste Moçambique neste dia 12 de agosto, Dia Internacional da Juventude. Meu nome é Catarina Romba, sou cenógrafa e flautista. O meu maior sonho como jovem é tornar-me uma profissional de alto nível, tanto na cenografia como em música, neste caso falando da flauta. E para os jovens, eu desejo que eles não parem de sonhar, por mais que no momento do sonho, o sonho pareça impossível ou inalcançável, mas que seja possível. Estou aqui eu nunca pensei, comecei sempre na escola primária e escola de música e até hoje continuo a tocar. E já sou uma oceanógrafa e pretendo continuar para frente. Esse é o meu desejo para todos e feliz Dia Mundial dos Jovens. Uma mensagem para todos os jovens do mundo. Uau, uma mensagem é que foquem no seu ideal, naquela pessoa que acham que gostariam de ser e não percam, por mais que as pessoas digam, mas é fulano X, fulano aquilo, parece ser impossível, mas não, mantenham-se focados no caminho para frente. Também Idio Xixava, bailarino e coreógrafo, fala. Assista agora.
Peço para dizer seu nome e, como jovem, qual é o maior sonho para a sua vida e depois para os jovens deste Moçambique, neste Dia Internacional da Juventude, 12 de agosto. Chamo Idio Xixaba, sou artista coreográfico, nesse caso bailarino e coreógrafo. Eu tenho um sonho que é ter um lugar neste país de reconhecimento, entanto que coreógrafo profissional e bailarino profissional principalmente. E para os jovens de Moçambique, eu gostaria que eles também, o meu sonho é que eles tivessem um lugar onde fossem ouvidos e que eles tivessem também um lugar de reconhecimento, não é? Quando digo jovens, falo de jovens de todas as camadas, não é? Então, que eles sejam ouvidos, que tenham um lugar de expressão nesse país. Voilà. Uma mensagem para este dia? Eu gostaria de endereçar aos jovens que tenham um momento de reflexão, não é? Que tenham um momento de procura da sua própria identidade, principalmente jovem moçambicano, para saber quem eles são, tem que conhecer a história, tem que ler muito. Por isso, jovem moçambicano tem que ler, tem que investigar muito sobre o ser moçambicano. Obrigado. E a mensagem do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, sobre o Dia Internacional da Juventude. Assista. Hello everyone. I am truly happy to address you on International Youth Day. As Secretary-General of the United Nations, I am committed to the empowerment and inclusion of every young person around the world. And in this spirit, I have appointed an impressive new youth envoy, Jayatma Wickramanayake. She is the youngest member of my team and one of the most important. Today's young generation is the largest in history. There are currently 1.8 billion of us on the planet, which poses an amazing opportunity, but also some challenges. Today, 73 million young people are unemployed. Over 600 million young people live in fragile or conflict-affected settings. And more than 400 million young people don't have access to essential health care. This must change. We are committed to working with and for young people to recognize and uphold their rights and promote their global citizenship. And that's what I'm here to do. Join us in mobilizing young people. And together, we can create a peaceful world for generations to come. Thank you. Thank you. E agora, vamos a uma entrevista que fizemos em uma visita ao CRAS de Jacutinga. Assista aí e veja novidades. Depois da nossa entrevista que fizemos com o CRAS e o CREAS nos nossos estúdios, se levantou muitas perguntas, se levantou muita necessidade de poder explicar mais ou menos melhor o que essa instituição faz, e nós vimos a importância de visitar aqui o CRAS pessoalmente para poder estar com a diretoria e o coordenador geral e para poder explicar mais detalhes e como atua o CRAS para a sociedade. Está ao meu lado o Thiago Bittencourt, coordenador do CRAS aqui em Jacutinga. Thiago, o que é o CRAS exatamente? Bom dia a todos. O CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social. Ele é uma das ferramentas da Secretaria de Assistência Social e Ação Comunitária, cujo objetivo é fortalecer vínculos e criar programas de fortalecimento das famílias e dos indivíduos que se encontram em vulnerabilidade e risco social. O CRAS ele atua com a prevenção, visto que a prevenção tem que se captar antes essa informação, que é uma coisa bastante difícil. Como é que vocês trabalham com essa prevenção e como que vocês pegam essa informação? Como vocês recebem essa informação e atuam com as famílias? Bom, a gente tem alguns mecanismos de busca. A gente tem, preferencialmente, a busca ativa, né, que é um serviço executado pela equipe de referência do centro de referência, que é uma assistente social e uma psicóloga. A busca ativa ela é realizada nos bairros da cidade.
e ela é direcionada por denúncias, num primeiro momento, mas ela também é direcionada pela referência que se faz ao cadastro único, que é aquele cadastro que as pessoas fazem na Secretaria de Ação Social para poderem pleitear os benefícios e serviços da assistência social. Nós sabemos que o CRAS trabalha com antecipação e isso, o problema de abalo familiar, ela acontece desde famílias mais abastadas ou com menos abastadas, com menos condições financeiras. Como é que vocês atuam? Quais os planos, quais os projetos que vocês trabalham para mobilizar e trabalhar com as famílias? Bom, basicamente a gente trabalha com 2 serviços diferenciados. Um serviço que se chama Programa de Atenção Integral à Família, que basicamente é um serviço de atendimento personalizado, individualizado às famílias, que, como você disse, nem sempre são famílias de baixo poder aquisitivo, né? A fragilidade social e a fragilidade das famílias pode acontecer em qualquer família. E a gente também trabalha com o serviço de fortalecimento de vínculos, que basicamente é um serviço continuado visando fortalecer esses vínculos que se fragilizam ao longo do tempo. O CRAS é um serviço de preparação para a pessoa também, para poder encaminhar as pessoas ao lugar certo. As pessoas podem chegar até o CRAS, quais os serviços que o CRAS pode direcionar, como é que é o trabalho do CRAS e também a maneira como a pessoa pode chegar até aqui. Exatamente. O CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social, ele é a porta de entrada dos serviços socioassistenciais do município, né? Mesmo que a pessoa venha até aqui procurando, por exemplo, fazer inscrição no Bolsa Família ou fazer inscrição nos benefícios continuados de progressão continuada, o chamado BPC, mesmo que as pessoas venham até aqui procurando por serviços que não são exatamente a gente que executa, a gente tem a função, a gente tem a obrigação de encaminhar os cidadãos aos órgãos responsáveis. Então, o CRAS ele é mesmo a porta de entrada de todos os serviços socioassistenciais. O CRAS está aberto das 8 às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira, e todas as pessoas são aqui bem-vindas, todas serão acolhidas, seus problemas serão ouvidos, cabendo a nós tratar o problema imediatamente, a gente encaminha para a nossa equipe de referência, e não sendo um serviço exatamente nosso, a gente encaminha o cidadão aonde ele precisa de fato ir para conseguir solucionar as suas questões. Vou deixar agora a palavra final para você dar o endereço, o telefone, o informe de contato, todas as informações, como a pessoa poder chegar até aqui. E também, quero aproveitar também, qualquer um pode chegar, até a criança que está vendo seus pais brigando, seus pais com problema, pode qualquer um vir a pedir apoio. Qualquer pessoa pode pedir apoio, mas como eu te falei, a gente trata aqui de problemas de prevenção. Muitas vezes as pessoas vêm até o CRAS, mas ela tem um problema já um pouco mais grave. Então a gente tem que direcionar aos órgãos que de fato vão cuidar dessas questões. Mas em princípio o CRAS está de portas abertas para uma primeira audição, para uma primeira escuta, está aberto a todas as pessoas. Bom, o CRAS fica na Avenida Virgílio de Oliveira Prado, número 2, aqui no alto, né, do Jardim Bela Vista, entre o Batalhão da Polícia Militar e a Caixa d'Água. O nosso telefone de contato é 3443-2711 e também conseguem mandar para nós mensagens por e-mail, no e-mail crasjacutinga@gmail.com. O horário de atendimento é das 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. Ainda há tempo, vamos assistir uma parte da Sexta à Viva em Itapira com Samuel Mariano. O evento teve a conversão de 44 vidas aos pés de Jesus, com a presença das autoridades eclesiásticas de várias regiões e o prefeito da cidade. Assista um pedaço do evento. E uma saudação especial a todos vocês presentes, não só de Itapira, como de toda a nossa região. Pela sexta vez, eu peço a permissão ao pastor Lacerda e a todos vocês
em passar a mensagem do Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desceu sobre a barba de Arão, que desceu sobre a gola de suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. Passou Maria, passou Gustavo foi recuperado. Maria hoje é dirigente do ciclo de oração. Essa daqui coordena a juventude de tal lugar. Essa daqui Jesus enviou para missões. Aleluia. E sabe o que é interessante, pastores? É que as pessoas que passam pela pousada da gente nem sempre lembram da gente, nem sempre voltam para agradecer, nem sempre chamam a gente de pai na fé. O Senhor está nessa idade, quantas pessoas já passaram pelo Senhor? Quanta gente o Senhor já recuperou? Quanta gente o Senhor já orou que hoje nem lembra mais do Senhor? Mas sabe o que é gostoso? Os prontuários da passagem dele, está tudo registrado. O céu naquele grande dia vai chegar nessa pousada que hoje está de cabelo branco, mas alguém vai olhar e vai dizer: passou aqui, passou aqui. O problema é que a gente quer recuperar pessoas e depois ver ela levantando plaquinha. Isso não é evangelho. Evangelho às vezes é você recuperar pessoas que jamais vai dizer que foi você. Evangelho é você passar 3 horas de joelho por alguém e depois ela dizer que venceu porque foi forte. Deixa ela dizer o que quiser. O que interessa é que o céu está registrando. Vamos agora direto da sede da ONU em Nova York. O Destaque ONU News é apresentado por Mônica Grayle e fala sobre as celebrações do Dia Internacional da Juventude, marcado para esse sábado, dia 12 de agosto. Em seguida, vamos até o Sudão do Sul, onde a missão da ONU unicista está ajudando a levar água limpa para comunidades afetadas pela violência. E terminamos com a reunião do Conselho de Segurança do vice-secretário-geral Amina Mohamed, que falou de sua visita ao continente africano no mês passado. Olá, como vai? Está começando mais um Destaque ONU News, diretamente da sede das Nações Unidas em Nova York. Eu sou Mônica Grayle. Nosso primeiro tema são as celebrações para o Dia Internacional da Juventude, marcado nesse sábado, 12 de agosto. Vamos ver um trecho da entrevista que a enviada da Juventude, Jayatma Rikmanayak, deu à ONU News. Aqui na ONU, 1.500 jovens participam da cerimônia antecipada na Assembleia Geral. O tema foi aberto na quarta-feira com jovens de 110 países. E Portugal é um dos coorganizadores dessa reunião. O tema do encontro desse ano é Sociedade para Todos, Equidade e Inclusão para um Futuro Sustentável. E antes do fim do programa, você vai conhecer a moçambicana Catarina Rombé, que tem uma mensagem aos jovens do seu país.
E aqui em Nova York, vamos ao Sudão do Sul, onde a missão da ONU, a UNMISS, está ajudando a levar água limpa para comunidades afetadas pela violência. Aí nas imagens vemos os moradores de Munuki, nos arredores da capital Juba. Antes, eles tinham que usar a água de uma fonte quase sempre contaminada. Mas com a construção de um novo sistema de abastecimento, eles contam agora com água encanada. O vice-chefe da missão da ONU, Mustafa Somari, disse que com o novo sistema, cerca de 8 mil deslocados internos vão ser beneficiados. E um dos maiores problemas da falta de água limpa era a contaminação e a disseminação de doenças, o que deve diminuir agora. E o plano é levar mais água a outras comunidades do Sudão do Sul. E ainda na África, vamos falar da visita da vice-secretária-geral da ONU, Amina Mohamed, ao continente no mês passado. Ela esteve no Conselho de Segurança na quinta-feira para debater o tema. Amina Mohamed, que viajou também à Nigéria e à República Democrática do Congo, afirmou que ambos têm níveis muito baixos de participação política das mulheres e estão vivendo conflitos marcados por níveis extremamente altos de violência sexual e de gênero. Ela alertou que na República Democrática do Congo a violência sexual é amplamente difundida. Já no norte da Nigéria, sequestros, casamentos forçados e o uso de mulheres em atentados suicidas à bomba tiveram um impacto terrível. A vice-chefe da ONU pediu à comunidade internacional que entenda melhor o papel das mulheres no desenvolvimento e na construção da paz. E passamos agora à interatividade. E como hoje é sexta-feira, vamos falar das campeãs da semana. As notícias mais comentadas nas nossas redes sociais. No Facebook, o Destaque ONU News continua sendo o post mais acessado, com pelo menos 40 mil visualizações. Já o tema de maior interesse foi a entrevista da vice-chefe da missão de Portugal na ONU, Cristina Pucarinho, sobre o poder de mobilização internacional da língua portuguesa. E antes de terminar, vamos conferir a mensagem de Catarina Rombé para os jovens de Moçambique, mas que também pode servir para jovens de todo o mundo. Uau, uma mensagem é que foquem no seu ideal, naquela pessoa que acham que gostariam de ser e não percam, por mais que as pessoas digam, mas é fulano X, fulano aquilo, parece ser impossível, mas não, mantenham-se focados no caminho. Aí as palavras de Catarina Rombé, que conversou com o correspondente da ONU News em Maputo, Ouri Pota. Por hoje é só. Um feliz Dia Internacional da Juventude para todos. Um abraço para os seguidores em Maputo, Moçambique e em Rhode Island, nos Estados Unidos. Até segunda. E terminamos aqui o nosso programa Comunicadores Sem Fronteiras. Você pode acompanhar todos os vídeos, todas as entrevistas no nosso blog, jornalcsfbrasil.blogspot.com. Está aqui embaixo passando. Você pode participar dando opiniões, participando do nosso programa acerca das coisas que estão vindo no mundo e influenciando nossa cidade. Participe. Mande seu contato e diga a sua opinião como está chegando no nosso programa. Sua opinião é muito importante para nós. Então, nós ficamos por aqui. Até o nosso próximo programa na próxima quinta-feira. Até mais.